Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos aqui junto a vocês para mais uma apresentação estudando as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. No programa anterior, nós demos início à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde nós situamos, inclusive, aquelas questões que ele registra de recomendação, de apoio à comunidade de Corinto, mas no sentido de dar uma orientação com base no ensino moral de Jesus, ou seja, uma certa visão ética, vamos assim dizer, dos ensinos de Jesus, e trazendo também a lei do amor, não é? E que ficou expresso, né, em algumas partes que nós comentamos sobre a primeira epístola aos Coríntios. Hoje nós vamos dar continuidade a essa análise dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas focalizando um aspecto muito interessante, eu diria um aspecto histórico, predecessor inclusive de algumas práticas e de orientações espíritas, né, de nossa atualidade. Então nós vamos verificar que Paulo registra nessa primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 12, algumas recomendações que deixam claro que os primitivos cristãos praticavam a mediunidade. Era hábito deles, não é só Paulo que registra isso. Mas então vejamos, olha o que Paulo escreve nesse capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero vós desconheçais. Então ele está dando um alerta para que as pessoas conheçam os dons espirituais. E aqui nós já fazemos um parênteses. Do Novo Testamento, estudiosos bíblicos clássicos, inclusive nem vinculados ao Espiritismo, muito pelo contrário, um estudioso da área presbiteriana, ele mostrou que no Novo Testamento há 26 alusões a essa expressão aqui, dons espirituais. E dessas 26, 24 delas são utilizadas por Paulo. Então ele estava falando sobre dons espirituais, que nós espíritas identificamos como a relação entre encarnados e desencarnados, ou as nossas próprias atuações como seres espirituais reencarnados. Mas nós somos espíritos também. Então nós temos algumas atividades que são extracorpóreas, mas que demonstram as nossas atividades de ordem espiritual, que são as chamadas manifestações anímicas da própria alma, portanto. Tudo isso, então, são dons espirituais. Mas veja, Paulo prossegue. Sabeis, quando éreis pagãos, para os ídolos, sem vós éreis conduzidos e levados. Por isso, dou-vos a conhecer que ninguém falando em Espírito de Deus afirma anátema Jesus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser num Espírito Santo. A expressão Espírito Santo também, sem dúvida, ela tem a ver com aquilo que nós espíritas chamamos de espíritos esclarecidos, espíritos evoluídos. Mas prossegue Paulo no seu registro. Existem variedades de dons, mas o mesmo Espírito. E existe variedades de serviços, mas o mesmo Senhor. E existem variedades de ações, mas o mesmo Deus, quem realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A uns, através do Espírito, é dado um discurso de sabedoria. A outro, em discurso de conhecimento segundo o mesmo Espírito. A outro, uma fé
uma fé no mesmo Espírito, há outro dons de curas num único Espírito, há outro ações de milagres, há outro a profecia, há outro o discernimento dos Espíritos, há outro variedades de línguas, há outro interpretação de línguas. O único e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente a cada um conforme quer. Vejam, Paulo, ele trata, portanto, de vários dons espirituais. Como nós diríamos, ele trata sobre vários tipos de mediunidade. E isso ele escreveu, né, nos idos dos anos 50 e poucos da nossa era. Então é um fato predecessor importante, né? Essas recomendações acerca do uso dos dons espirituais. E quando ele faz essa classificação, ele mostra de espíritos que têm o poder do discurso, quer dizer, da fala, aquelas pessoas que têm o discurso de sabedoria, aqueles que têm, na verdade, o dom de curar, outros ação de milagres, de profecia. A profecia tem um sentido geral, não é só prever o futuro. A profecia é também uma variedade de intercâmbio mediúnico. Nesse sentido, essa palavra foi muito usada em textos bíblicos, né? O discernimento de espíritos, que é da identificação. Paulo se preocupou muito isso, né? Sobre que procurássemos identificar os falsos profetas. A variedade de línguas e a interpretação de línguas, ou seja, a xenoglossia, né? Manifestações espirituais em outros idiomas. Então, nessas circunstâncias, Paulo fez uma verdadeira classificação de dons espirituais e que nós podemos dizer de mediunidade, dentro da visão que nós temos hoje. Então é muito importante, né, todas essas informações registradas por Paulo nessa primeira epístola aos Coríntios, né? Então, nessas circunstâncias, nós espíritas podemos aproveitar esses dados históricos, esses dados predecessores, né, da classificação de mediunidade, conforme registrou Paulo, e lembrarmos que Paulo também escreveu muitas coisas. Ele prossegue destrinchando esse assunto nessa primeira epístola aos Coríntios, né? E aí ele fala, por exemplo, mais de cada uma dessas manifestações mediúnicas e pergunta: não são todos os apóstolos, nem todos os profetas, nem todos os mestres, nem todos os milagres, nem todos possuem dons de cura, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam? Zelai os melhores dons. E agora vos mostro um capítulo superlativo. Essa tradução que nós estamos usando, que é uma tradução feita a partir do grego, né, por um professor linguista, especialista em grego da Universidade de Coimbra, Frederico Lourenço, em que ele colocou zelai os melhores dons. E que também é importante que algumas traduções falam assim, que se faça tudo decentemente e com ordem. É a mesma coisa. Zelai, né, os melhores dons, quer dizer, a prática séria, a prática equilibrada dos dons espirituais, a prática equilibrada da mediunidade. Então, quando nós vemos esses registros feitos por Paulo nessa primeira epístola aos Coríntios, nós não podemos deixar de destacar que ele se refere, sem dúvida nenhuma, a manifestações mediúnicas que aconteceram inclusive ao tempo da ação de Jesus e posterior à crucificação. Haja vista, né, as curas que Jesus procedeu, o afastamento de espíritos infelizes ou perversos, né? Isso tudo está registrado no Novo Testamento.
o atendimento de pessoas que eram consideradas mortas, mas que na realidade não estavam. Jesus diz isso, né? E que chamam de ressurreição, mas na verdade Jesus estava vivificando um corpo que estava numa fase de catalepsia ou de morte aparente. É importante então lembrarmos que após a crucificação, Jesus apareceu 11 vezes. Aqueles seguidores, a começar de Maria de Madalena, a sua mãe, aos seus discípulos diretos, aos caminhantes da estrada de Emaús, lá no Mar da Galileia, em vários locais. E o que aconteceu? Essas aparições de Jesus é que deram eloquência, que deram consistência, que colaboraram para a consolidação do trabalho de Jesus através de seus seguidores, não é? Dando o desenvolvimento àquela etapa ainda primitiva do cristianismo. É interessante, pois, que também, depois dessas aparições de Jesus, 50 dias após a Páscoa daquela mesma época, mesmo ano, ocorreram os fenômenos, não é? Que são bastante lembrados, bastante conhecidos, que havia uma comemoração típica, né, ali na Judéia, que era uma ação de graças pela colheita dos grãos, não é? Sempre 50 dias depois da Páscoa. E naquele ano aconteceram magníficas manifestações de ordem espiritual, inclusive em línguas estranhas, né, usando dialetos daquela região, fenômenos físicos, né, de labareda de fogo, aquelas línguas de fogo. Ou seja, é importante, pois, que nós encontramos no Novo Testamento muitos registros sobre as manifestações espirituais. Então é esse fato que nós estamos destacando e que encontra fundamentação na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós podemos, a partir daí, lembrarmos, inclusive, que Allan Kardec, quando ele publica o Livro dos Médiuns, em 1861, e que ele considerou o guia dos médiuns e dos evocadores, ele também faz uma análise dos vários dons espirituais, dos vários tipos de mediunidade, faz uma classificação do que se conhecia da variedade de dons mediúnicos, né, e anímicos também. E ele passa a dar orientação para a prática da mediunidade. Então isso que é importante para nós, com perfeita coerência com Paulo, porque a mediunidade é um patrimônio do homem, do ser espiritual, independe de religião e sempre existiu, tanto que há vários registros em várias etapas ou momentos da nossa civilização, como Paulo fez na primeira epístola aos Coríntios. Mas a prática da mediunidade, de acordo com a orientação espírita emanada do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, é diferente, porque a preocupação é exatamente naquela que se faça tudo decentemente e com ordem, com zelo, né? Como anotou Paulo. Então vejam, o que Kardec recomenda em capítulos do Livro dos Médiuns, que a mediunidade, de acordo com o Espiritismo, deve levantar bem alta a bandeira da fraternidade e da caridade. E mais ainda, ele escreve também no Livro dos Médiuns que o objetivo da mediunidade espírita, ou seja, ela deve ser acionada quando ela vier a contribuir com a melhora espiritual e moral do homem. Então, esse é o objetivo da mediunidade segundo o Espiritismo. E foi, com outras palavras, né, ainda de uma forma bem simples e muito genérica, o que Paulo registrou nessa primeira epístola aos Coríntios. Então, meus amigos, vejam como é importante nós nos reportarmos, né, a essas cartas do apóstolo Paulo, porque elas estão, inclusive, nos chamando a atenção para a prática de uma mediunidade adequada,
equilibrada, disciplinada, com muito zelo. E é assim que nós espíritas deveremos proceder nos centros espíritas ou todos os médiuns que seguem a orientação espírita. Meus amigos, quando Paulo também escreveu: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né, nessa epístola, Emmanuel comenta isso no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí esse espírito luminar diz assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. Prossegue Emmanuel nesse comentário: o fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento representa valores múltiplos. A capacidade é fruto de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara então a posição em que te situas e atende nos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de todos os teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então esse é o papel do médium, né? Aquele que se faz intermediário, daí o significado da palavra médium. Médium significa meio, então o médium está se colocando como meio, como um intermediário da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. O médium, ele está se colocando como um intérprete da espiritualidade para os encarnados. Por isso é que ele está no meio. E é exatamente isso que Emmanuel comenta nessa mensagem que nós lemos do livro Fonte Vida. Nessas condições, é sempre bom lembrarmos das preocupações de Paulo, o apóstolo, o grande escriba do Evangelho, que na primeira epístola aos Coríntios já escreveu acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Passa a detalhar vários dons espirituais, vários tipos de mediunidade, como nós espíritas falamos, e no final dando a recomendação para que tivéssemos zelo com todas essas práticas. Por que o zelo? É a responsabilidade da fidelidade. Isso é que é importante, do médium saber interpretar
o pensamento de espíritos esclarecidos e trazer ao homem, mas no sentido de colaboração. É isso que é importante. A propósito, nós não podemos esquecer da mediunidade gloriosa, do marco, né, que representou Francisco Cândido Xavier na história do espiritismo brasileiro e do mundo. Chico Xavier, sempre intermediário do alto, através dos livros que ele psicografava, através das psicofonias, através da ação, do exemplo, né? Porque a mediunidade, escreveu Leon Denis, é uma delicada flor que, para desabrochar, precisa ser bem cultivada. E é isso que Chico Xavier sempre soube fazer. Praticando bem e procurando atender às necessidades do homem, né, de consolo, de esperança, de apoio, ele estava sempre se colocando como um intermediário de uma mensagem que vinha do alto, mas também um intermediário para lembrar dos ensinos de Jesus, como um intermediário para lembrar dos textos de Allan Kardec. Ou seja, Chico Xavier, ao longo de toda a sua longa existência, 92 anos de idade, 75 anos de prática mediúnica, ele colocou em prática aquela recomendação que Emmanuel apresentou a ele ainda quando ele era um jovem iniciante na mediunidade, para que Chico sempre fosse fiel a Jesus e a Kardec. E vejam, Emmanuel, dizendo que se ele, Emmanuel, um dia ensinasse alguma coisa diferente de Jesus e de Kardec, que Chico o abandonasse, mas que mantivesse a sua fidelidade a Jesus e a Kardec. Então esse é o papel do médium espírita. Independentemente do que fazem outros médiuns, mas nós espíritas temos que ter essa consciência, essa responsabilidade e mantermos acima de tudo a fidelidade ao ensino moral de Jesus, a fidelidade às orientações que emanam das obras do codificador Allan Kardec e, sem dúvida nenhuma, a fidelidade ao propósito de contribuir para o esparzimento de maiores parcelas de verdade, de maiores parcelas de consolo ao homem, contribuindo, portanto, com a educação espiritual do homem. Meus amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, nós deixamos então a todos vocês essa análise, né, sobre os dons espirituais tratados por Paulo na primeira epístola aos Coríntios, e que elas possam servir de reflexão para todos nós. Os convidamos para estarmos juntos mais uma vez na próxima quarta-feira, às 19 horas, onde nós vamos agora analisar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Até lá, meus amigos. Boa noite a todos.